não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Isso que eu estou falando não tem absolutamente nada a ver, vamos dizer, com a educação moral doméstica. O sujeito que ia para este ensinamento, ele já tinha educação moral doméstica básica, tá certo? Que é uma coisa que no Brasil também é deficiente. Então, no Brasil a educação moral consiste em gritar com as crianças. Né? E até aquele gênio do Marcelo Coelho, que escreveu na Folha um artigo se gabando de quando o filho dele fazia alguma coisa que ele não gostava, ele ficava 2 ou 3 dias sem falar com o menino, né? E achando que isso era uma técnica educacional maravilhosa. Né? E eu acho que deviam adotar isso com ele na redação da Folha. Durante 2 dias ninguém fala aqui com o Marcelo Coelho. Né? Para ele ver o que é bom para tosse. Então, esta fase da educação é praticamente uma educação sensorial, né? E que vai fazer muita ponte entre som e significado. Vocês vejam então a importância que os gregos davam à educação literária era tanta que a educação era praticamente só literária e artística no começo. Isso durante muitos anos, 5, 6 anos. Né? Então, prosseguindo. Em seu livro densamente documentado, Ars libéraux et philosophie dans la pensée antique, a erudita germano-francesa Ilse Traut-Hadot é a mulher do Pierre Hadot, do qual nós lemos algum texto sobre questão da sabedoria na filosofia grega, aulas atrás. Acrescenta, aspas, os jovens de famílias prósperas recebiam também, desta vez gratuitamente, quer dizer, quando terminava aquela primeira fase, uma educação complementar, tomando parte num coro trágico ou lírico, por ocasião das festas cultuais locais. Essas demonstrações eram, com frequência, primeiras representações de uma peça de teatro ou de uma poesia lírica de autor contemporâneo. Eram, portanto, a ocasião para os jovens de ser colocados em contato com todas as novas criações literárias do seu tempo e de aprendê-las de cor. Esta espécie de educação era tão importante que Platão, nas Leis, livro 2, se vê levado a identificar o homem culto, pepaidímenos, com aquele que participou de um coro com frequência suficiente, e canos que coreikota, e, ao contrário, o homem sem cultura com aquele que jamais fez parte de um coro, akoreitos. Isso quer dizer que depois de ter este aprendizado todo, da harmonia, do ritmo, das imagens, etc., eles aprendiam, vamos dizer, a coordenar as suas sensações umas com os outros, como se fosse uma orquestra. Então você imagina a capacidade de intercomunicação que essas pessoas adquiriam. Quer dizer, que uma conversa entre eles tinha uma dimensão de muito maior profundidade do que simplesmente apreender o sentido nominal das palavras. Eles sabiam captar entonação, intenções, gestos, ritmo, etc, etc, etc. Então, isso quer dizer que eles só passavam a um segundo aprendizado depois de ter desenvolvido estas qualidades. Né? Não há exagero em dizer que os jovens gregos, muito antes de entrar na vida pública, já tinham uma cultura literária superior à da média dos nossos atuais professores de letras. Quer dizer, além de você ter toda esta formação sensorial e imaginativa para cada um, e além de você ter, vamos dizer, a integração
né, a aquisição da capacidade de intercomunicação, vamos dizer, num nível muito maior, vamos dizer, da superficialidade das meras palavras, você ainda tinha esta atualização, quer dizer, os camaradas estavam lendo coisas, não é que tinham sido escritos séculos atrás, não, que tinham sido produzidos naquele momento mesmo. Então eles estavam sempre atualizados com a produção literária contemporânea. A preparação para a cidadania só começava depois de encerrada a etapa da educação escolar. Agora, você imagina, fala, preparação para a cidadania. Fala, bom, peraí. Você vai preparar para a cidadania pessoas que já aprenderam a coordenar as suas sensações e a sua emissão de sinais através da participação no coro. Veja que Platão considerava inculto o homem que não tivesse participado de um coro. Quando saem da escola, a cidade, por sua vez, os obriga a aprender as leis e a tomá-las como paradigmas de conduta, para que não se deixem levar pela fantasia e praticar alguma malfeitoria. Isso já era assim desde antes do advento dos sofistas, professores ambulantes que iam de cidade em cidade, ensinando a arte da oratória e dos debates públicos. Os sofistas introduziram essas matérias na educação de alunos, que já vinham não só com uma boa base literária e artística, mas com algum conhecimento das leis e princípios que regiam a vida social. Ou seja, nós podemos dizer que eles passavam de uma primeira etapa, onde o aprendizado ainda estava muito próximo da vida sensorial, fazendo a ponte entre o sensorial, o imaginativo e o comunicativo, tá certo? E somente aí entravam nas questões da cidade, da política, da vida social, né, e dos debates públicos. Né? Conhecimento do qual a sofística era apenas um complemento técnico mais avançado. Quer dizer, a sofística, então, fornecia àqueles jovens os instrumentos linguísticos, semânticos, etc., para a participação ativa na vida política e nos debates públicos. Né? Platão aprovava o adestramento dos jovens na técnica dos debates, mas achava que o modo pelo qual os sofistas a ensinavam arriscava corromper os alunos, viciando-os em contestar tudo e qualquer coisa e fazendo deles discutidores vazios que, confiantes no poder ilimitado da refutação, acabavam por não acreditar mais em nada, tornavam-se contestadores cínicos e carreiristas imorais. Veja, se esse ensino sofístico podia ter esse efeito devastador em cima daqueles jovens que tinham recebido toda aquela formação, né? Você imagine o efeito que tem o convite aos debates, o convite à contestação, o convite à discussão, feito a garotos que não têm nada disso, que chegam lá nus e crus com uma educação doméstica grosseira, constituída de gritos e corrupção, e você vai dizer, então, você tem que se expressar, tem que debater, você tem que ter pensamento crítico, etc., etc. Você imagina o efeito devastador que isso tem. Né? Quando você vê essa molecada que escreve pela internet, discutindo tudo e qualquer coisa, coisas que eles jamais vão entender, não é que eles não entendem no momento, eles não têm capacidade para entender nunca, tá certo? E, no entanto, discutindo com aquela arrogância, com aquela certeza, tá falando besteira uma atrás da outra, é isso que acontece. Aspas, os muito jovens, quando tomam gosto pelas argumentações, usam delas como de um jogo, recorrendo a elas sempre com o intuito de controvérsia. E, a exemplo daqueles que os refutaram por completo, eles mesmos refutarão outros, obtendo prazer, como cãezinhos novos, em nos puxar e dilacerar com argumentos cada vez que nos aproximamos deles. Nós sabemos que a discussão com uma pessoa dessa não tem fim, porque você produzir objeções é um automatismo mental. Depois que você ligou, né, a máquina de dizer não, ela não para mais. Quando, no entanto, houver refutado um grande número de pessoas, e grande número de pessoas os tiver refutado com uma queda brutal e rápida,
eiros que chegam a não acreditar em mais nada daquilo que acreditavam antes. Ora, o homem de mais idade não consentirá em tomar parte nesse delírio, mas imitará antes aquele que consente em dialogar e buscar a verdade, em vez de imitar aquele que, na controvérsia, joga um jogo pelo prazer de jogar. Hoje em dia, vamos dizer, ao prazer de jogar, acrescenta-se o prazer da luta política na qual os garotos já entram a partir dos 14 anos de idade, sem ter tido preparação nenhuma. Quer dizer, aos 15 anos já estão participando da militância. Então é um prazer duplo, quer dizer, você não apenas vai experimentar o gosto pela controvérsia, tá certo? Mas você vai acreditar que você está lutando por uma boa causa, que você está criando um mundo melhor, e em suma que você é uma pessoa maravilhosa. Né? Isso quer dizer o seguinte, a educação de hoje no Brasil, a educação é corrupção da alma juvenil, da alma infantil e juvenil desde o início. Então aí fecha aspas. A arte de fazer da discussão um método para a investigação da verdade em vez de um simples jogo ou de um meio de subir na vida foi precisamente o que Sócrates introduziu na educação grega e que Platão aperfeiçoou sob o nome de dialética. O público que se dirigia a Sócrates para aprender essa arte não se constituía, pois, de crianças nem de adolescentes, mas de adultos jovens e mesmo não tão jovens, que já haviam passado pelas duas etapas iniciais da educação grega, a formação literária e artística e o adestramento para as discussões públicas. Com Sócrates, eles aprendiam um tipo de discussão em que já não se tratava de vencer um adversário, mas de confrontar ideias e hipóteses diversas e conflitantes, com a finalidade de encontrar os princípios comuns que davam a razão de todas elas, e assim avançavam um passo em direção à verdade do objeto discutido. Esse exercício era tão alheio à busca de vitórias sofísticas, que tanto podia ser realizado em grupo quanto individualmente, tanto em voz alta quanto em pensamento. Ou seja, a discussão dialética já era completamente diferente, tá certo, do debate retórico ou sofístico, porque não se tratava de fazer uma tese prevalecer sobre outra, mas de confrontar as várias teses para saber ou qual a mais viável, ou se era necessário produzir uma terceira que as abrangesse. Aristóteles apreciava a dialética socrático-platônica e a empregou abundantemente nas suas investigações filosóficas, julgando a mesma mesmo o único instrumento científico viável nos assuntos novos e inexplorados, onde não se dispõe de nenhum princípio ou premissa geral e se trata precisamente de buscá-los pela primeira vez. A sistematização aristotélica da dialética no livro dos Tópicos constitui historicamente a primeira formulação geral daquilo que mais tarde viria a chamar-se método científico. O que é o método científico? Nada mais do que confrontação de hipóteses. Não é isso? Onde o elemento experimental funciona como um provedor de premissas a mais. Quer dizer, você tem premissas que você retira dos princípios gerais da lógica, você tem, vamos dizer, as premissas gerais daquela área científica em particular, supondo que já tenham sido encontrados, e, através de experiência, você adquire premissas suplementares que então são encaixadas dentro do raciocínio geral. No entanto, Aristóteles descobriu que no fundo das confrontações dialéticas existia um critério subjacente não formulado para a aferição da coerência dos discursos. Você vê que na dialética é muito importante você tomar cada uma das teses e desenvolvê-las para ver se você não chega a alguma contradição com você mesmo. Tá certo? Portanto, a busca da coerência, da não contradição, era o critério subjacente da dialética. Hein? Não só, evidentemente, a dialética atende a vários requisitos, mas um dos fundamentais era este, a não contradição. Toda discussão dialética visava encontrar as premissas, os princípios fundantes para o estudo desta ou daquela questão. Premissas ou princípios dos quais se pudesse então tirar conclusões válidas. Mas, de um lado, a dialética não tinha por si nenhum meio de distinguir se essas premissas eram absolutamente verdadeiras ou eram apenas mais razoáveis do que aquelas das quais a discussão havia partido. Quer dizer,
a dialética ela sobe um grau, vamos dizer, no patamar da racionalidade ou razoabilidade, né, das hipóteses que você enuncia. De outro lado, todo o esforço dialético era guiado por um ideal de coerência discursiva que a própria dialética não chegava a explicitar. Quer dizer, por toda parte nas discussões dialéticas você vê a busca da coerência, tá certo? Mas a dialética mesmo não colocava em questão isto mesmo, isto é, o que é esta coerência, tá certo? E quais são os meios de assegurar a coerência do discurso. O que Aristóteles fez foi então tornar explícitas as exigências contidas nesse ideal e formular o conjunto de regras que se devia seguir para atingi-lo. Foi essa arte que ele denominou analítica, mais tarde chamada lógica. Aristóteles ensinava essa arte no Liceu, a escola que ele fundou e que era uma espécie de upgrade especializado da Academia Platônica. Os alunos que vinham aprender lógica com ele já chegavam, portanto, com todo o preparo que haviam recebido nas 3 etapas anteriores. A formação literária e artística, o adestramento sofístico para as discussões públicas e a dialética socrático-platônica. Essa breve narrativa mostra que tanto a história da evolução da educação grega, quanto a gradação das etapas do aprendizado seguido por cada novo aluno, já continham implicitamente na prática a escala dos graus de credibilidade que Aristóteles formularia na sucessão dos discursos poético, retórico, dialético e lógico-analítico. Ou seja, ao longo da história da educação grega você vê que essas várias camadas vão sendo acrescentadas cronologicamente ao longo do tempo. Primeiro vem a esfera poética, depois a retórica, depois a dialética e depois a lógico-analítica. Isso ao longo do tempo. E na estrutura do aprendizado também, cada um começava aprendendo na esfera do discurso poético, com a formação literária e artística, e depois passava para o domínio das discussões públicas, da política, ou seja, a retórica, depois o treinamento para a busca da verdade, método científico, e por fim, vamos dizer, o discurso lógico-analítico. Então, é o caso em que a evolução de um indivíduo, de um aluno, pelo menos nessa etapa final da educação grega, depois do advento do Liceu, imitava a sucessão histórica da evolução da educação em geral na Grécia. Essa coincidência de escalaridade entre a evolução histórica de uma cultura e a estrutura das etapas do aprendizado em cada aluno individual sugere que a ordem interna da educação grega é mesmo um modelo ideal no sentido que sugeri acima. Então isso quer dizer que esta sucessão dos 4 discursos é a ordem natural da educação, por assim dizer. Nós não temos, historicamente, outro modelo tão abrangente. Você vê que na Idade Média, por exemplo, a educação começava na adolescência, aos 14, 15 anos, tá certo? Com crianças totalmente despreparadas, tá certo? E não se pode dizer que jamais a educação medieval tenha chegado, vamos dizer, a este nível de perfeição aqui, exceto em certos casos de elite, por assim dizer. Tá certo?